Quero continuar hoje o nosso curso bíblico Leitura e Aplicação. Curso bíblico Leitura e Aplicação. Né? A minha intenção de fazer esse curso bíblico, assim, é um curso totalmente autoral, não é? Então é basicamente aquilo que eu tenho dado atenção, com que eu tenho falado com as pessoas, né? As conversas que eu tenho tido e aquilo que eu tenho sentido necessário, né? Aquilo que eu acho que é extremamente importante. Principalmente a gente está vivendo uma fase em que as pessoas não estão tendo cultos, não estão tendo contato direto com os seus pastores, e isso tudo torna a necessidade da leitura da Bíblia, da leitura eficaz, de uma leitura eficiente da palavra de Deus, muito mais necessária ainda. Sempre foi necessária, né? Desde a Reforma com Lutero, fala-se muito, né, no exercício do cristão de ler a Bíblia e de se alimentar espiritualmente dela, sem precisar de interferência de um sacerdote, de um ministro, de um pastor, ou de seja lá quem for. Mas isso muitas vezes a gente acaba deixando de lado, muitos crentes acabam não dando tão importância. Agora, em que muitos crentes estão longe dos seus pastores, alguns, a única alternativa que tem é o culto online. Né? Por quê? Porque eles mesmos não aprenderam a manejar a palavra de Deus. Né? Manejar não é saber onde estão os livros, saber achar Ageu ou Abacuque. Não. Manejar é ler o texto, entender o texto e aplicar esse texto na sua vida, aplicar as verdades espirituais na sua vida, de modo que aquilo te alimente espiritualmente. Tá bem? Então, ou seja, é você ser alimentado pela palavra de Deus, você conseguir fazer isso, não é? Eu já ouvi muitos crentes falando de que, eu leio, mas não entendo. Né? Ou muitos crentes que, eu leio e aí eu deixo minha Bíblia lá, tipo assim, trata a leitura da Bíblia como se fosse um simples ritual, em que basta eu ler, legal, fecha, guarda, cumpri minha tarefa, bati o meu cartão, não é? E isso é muito triste. É muito triste porque isso aqui é a palavra de Deus. E quando Deus fala, Deus transforma. Quando Deus fala, Deus cria. Quando Deus fala, Deus traz a vida. Quando Deus fala, o universo é criado. Então nós não podemos tratar a palavra de Deus como uma coisa que eu leio lá, não entendi nada, mas de boa. Né? Há coisas maravilhosas aqui. E que você, pelo Espírito Santo de Deus, tem acesso. Tá? Hoje, nessa nossa segunda aula, o que eu quero passar é 6 perguntas que você precisa fazer ao ler um texto bíblico para que essa leitura seja proveitosa na sua vida. Tá? 6 perguntinhas para você fazer toda vez que você lê um texto bíblico. E isso fará com que a sua leitura seja muito mais proveitosa na sua vida. Legal? Tá. Esse texto aqui eu vou deixar disponível depois no Face, no blog também, hiltonc.wordpress.com. Tá? Você pode pegar esse texto e compartilhar e passar para outras pessoas e exercitar isso também. Tá? Mas vamos lá, a primeira pergunta. A primeira pergunta é, que você precisa ser feito: que tipo de texto eu estou lendo? Que tipo de texto? Há uma variedade muito grande de textos. Há textos que são poéticos, há textos jornalísticos, há textos das mais variadas formas, e isso na Bíblia também. A Bíblia é um livro, mas que é composto de vários livros, de várias cartas, com autores diferentes, em épocas diferentes e tal. Então nós temos na Bíblia um texto da lei, com uma legislação, não é? Nós temos textos históricos, com narrativas históricas. Nós temos textos proféticos, não é? Daniel, Jeremias, Ezequiel, Apocalipse.
né? Nós temos textos poéticos, né? Temos textos de sabedoria, né? A literatura sapiencial, não é? A poesia hebraica, né? Que a gente tem lá nos Salmos, em Cantares, Lamentações e por aí vai, tá? Então nós temos lá o Evangelho, né? Os ensinos de Jesus, nós temos as cartas, né? Os textos apostólicos, né? Romanos, Efésios, Gálatas, Hebreus, né? Temos a literatura profética, apocalíptica, né? Escatológica, né? Então são textos diferentes. Você não lê uma poesia de Olavo Bilac ou um poema de Drummond da mesma forma como lê um jornal, não é? Amar o perdido deixa confundido este coração. Nada pode o ouvido contra o sem sentido apelo do não. Né? Então, quando eu leio o poema Memória de Drummond, eu estou lidando com uma poesia. E eu não lido com essa poesia da mesma forma como lido com um texto jornalístico, né? Informativo e por aí vai. Tá? Então, qual o tipo de texto que eu estou lendo? Essa é a primeira pergunta para situar nós na nossa leitura. Tá bem? A segunda pergunta é: eu sei o significado de todas as palavras do texto que eu estou lendo? Tá? Você pode se perguntar isso a cada versículo que você lê, tá? Ou a cada período, né? A cada parágrafo. Eu sei o significado de todas as palavras? Às vezes nós achamos que sabemos, tá? Às vezes você acha que sabe. Às vezes há palavras que nos enganam, né? Um exemplo que eu lhe dei há pouco tempo: profícuo. Profícuo parece profundo, mas não é. Profícuo é uma coisa, profundo é outra. Há palavras que às vezes se parecem com outras e a gente se engana. Tá? Então eu sei de fato o significado de cada palavra, mesmo se você usar uma versão mais popular, como linguagem de hoje, né, a nova tradução da linguagem de hoje, você pode encontrar palavras que você não sabe de fato o significado delas. Isso não é problema, tá? Mesmo pessoas com um vocabulário mais rico, mais habituadas à leitura, vai acontecer delas encontrarem palavras que não conhecem. Né? Um exemplo, recentemente eu estava lendo Josué e encontrei uma palavra que eu não sabia o significado dela, que é jarretar, tá? Jarretarás, né? Jarratas, né? Jarretar, jarretarás, né? E Josué jarretou os cavalos, né? O que é jarretar, não é? E eu fiquei, cara, não sei, tive que ir lá pro dicionário, fui lá no Google lá, né, e tal. Tá? Então, isso ajuda. Um dicionário vai nos ajudar muito, tá? Ainda mais se você está usando uma versão mais antiga. Eu gosto de versões mais clássicas, tá bem? Ter a Bíblia numa outra versão ajuda muito, tá? Eu tenho ali uma linguagem de hoje. Se você está usando a Bíblia no computador, no celular, é muito bom, porque assim, se você usa um aplicativo de leitura, por exemplo, normalmente naquele aplicativo tem ali várias versões, né? Eu uso um aplicativo, por exemplo, que é o Bibli.com, que você até tem a função de comparar, né? Então você clica no versículo, clica em comparar, e aí aparece aquele versículo em várias versões. Nos ajuda a entender o significado de cada palavra, tá bem? Mas o melhor mesmo é, não sei o significado de uma palavra, vou para o dicionário, beleza? Essa é a segunda pergunta. A terceira pergunta é: eu consegui compreender o significado, a mensagem, não o significado. Eu consegui compreender a mensagem que o texto está transmitindo? Eu consegui entender do que aquele texto está falando? Essa é uma pergunta para você fazer não apenas ao final do capítulo, mas também ao final de cada parágrafo, de cada versículo, ou mesmo ao final de cada frase, tá? Cada frase, o que é a frase? A frase é uma construção que tem um sentido completo, não é? A frase ela pode ser de uma palavra, não é? Corra, fuja. São frases de uma palavra só, né? Mas toda frase, se ela foi bem construída, a frase ela tem um sentido completo.
Então, quando eu termino de ler uma frase, eu preciso saber dizer qual o sentido daquela frase, qual mensagem que aquela frase está transmitindo, tá bem? Então, você está lendo um texto bíblico lá, lê uma frase, você entendeu o que aquela frase está dizendo? A mensagem daquela frase, tá? Se não entendeu, volta, relê, pega uma outra versão, compara com uma outra versão, tá bem? Para entender o sentido que aquele texto está transmitindo. Legal? A nossa quarta pergunta é: há alguma figura de linguagem no texto que eu li? Às vezes você não compreendeu o sentido da frase porque você não identificou corretamente as figuras de linguagem que há naquele texto, tá? O que é uma figura de linguagem? Uma figura de linguagem é um recurso, né? É um recurso linguístico que o autor usa para tornar a mensagem mais expressiva, né? Meus filhos, né? Para tornar a mensagem mais expressiva, para tornar a mensagem mais rica, tá? Há várias figuras de linguagem, tá bem? Algumas delas que eu anotei aqui e que são muito usadas no texto bíblico é a comparação, né? Então, comparar uma coisa com a outra. A metáfora, a Bíblia tem muitas metáforas, tá? O eufemismo, né? A hipérbole, né? O exagero, não é? Prosopopeia, né? Os salmos usa muito, né? E os rios batam palmas, né? Os rios batam palmas. Se você for interpretar isso literalmente, não vai fazer sentido. O rio não bate palma, né? Mas o que é a prosopopeia? A prosopopeia é uma figura de linguagem em que você dá a algo inanimado uma característica humana, né? As pedras, né? Jesus vai falar, né? Se vocês não clamarem, se eles não clamarem, as pedras clamarão, né? Jesus está fazendo uma prosopopeia, né? A ironia. A ironia é algo interessante, muito usado na Bíblia. Inclusive ironia divina. Deus vai fazer muitas vezes uso da ironia. Tá? Então, quando eu estou lendo um texto, quando eu estou tentando entender a mensagem, eu preciso identificar as figuras de linguagem que há ali. Porque senão a minha compreensão vai ser equivocada. Ou pelo menos não vai ser tão exata como poderia ser. Tá bem? Então, essa é uma pergunta. Eu vou ver se eu consigo deixar linkado nesse texto o link de um texto listando figuras de linguagem com uma explicação simples de quais são, ou pelo menos quais são as principais, para você ter ideia e buscar isso nos textos que você está lendo. Aliás, melhor que isso. Eu vou fazer ainda uma aula, eu vou preparar uma aula só com figuras de linguagem, e aí dando o texto bíblico que tem aquela figura de linguagem, tá bem? Então, hipérbole. Aí eu vou citar um versículo bíblico que tem uma hipérbole, uma ironia, né? Uma prosopopeia, uma comparação e por aí vai. Beleza? Pode esperar. Essa foi a quarta pergunta. A quinta pergunta do texto é o que Jesus ou o que os apóstolos falam a respeito disso, tá? É claro que essa pergunta você não vai fazer se você está lendo o Novo Testamento, né? Se você está lendo os Evangelhos ou as cartas apostólicas, né? Você não vai se fazer essa pergunta. Essa pergunta ela é crucial, ela é importante se você está lendo o Antigo Testamento, tá? Se você está lendo o Antigo Testamento, você foi lá e verificou o tipo de texto que você está lendo, você verificou que conhece o significado de todas as palavras daquele texto, você entendeu qual a mensagem, qual o sentido daquele texto, você verificou as figuras de linguagem que está ali, você entendeu tudinho, tá? Você compreendeu. Mas aí é importante você se perguntar o que Jesus fala a respeito daquilo.
ou o que os apóstolos falam a respeito daquilo. Por quê? Porque a mensagem do Antigo Testamento, ela precisa ser submetida ao Novo Testamento, a Cristo ou aos apóstolos. Porque o que está no Antigo Testamento, por mais lindo, por mais maravilhoso, por mais fantástico que seja, se tratam de sombras. Se trata de algo que está encoberto. A verdadeira essência do que está lá escrito no Antigo Testamento vem à luz através dos evangelhos, através de Cristo ou através da doutrina dos apóstolos. Tá bem? Então, quando eu estou aprendendo algo acerca de um texto do Antigo Testamento, eu preciso reportar isso, relacionar isso com o ensino de Jesus ou com a doutrina dos apóstolos. Tá bem? Porque o Iago Martins, por exemplo, ele fala algo, não sei se a frase é dele, mas que nós não podemos pregar no Antigo Testamento e um judeu concordar. Tá? Posso pregar no Antigo Testamento e um judeu concordar com o que eu estou falando, né? Porque senão eu estou podando isso, né? Então, porque senão vira judaísmo, não é cristianismo, não é? Então, tudo que eu vejo no Antigo Testamento, eu preciso relacionar com aquilo que Jesus ou com aquilo que os apóstolos falaram. Legal? Vamos lá, sexta e última pergunta, né? E uma das mais importantes. De quais maneiras eu posso aplicar isso na minha vida? Tá? Eu li o texto, entendi o texto, compreendi o texto, sei o significado de todas as palavras, entendi o sentido, que a mensagem que aquele texto está transmitindo. Ótimo. Fiz um exercício um pouquinho mais difícil, que é entendi a relação disso com Jesus. Maravilha. Agora a pergunta crucial é: como eu trago isso para a minha vida? Como eu aplico isso na minha vida? Por que isso é importante? Porque a Bíblia não é um livro para deleite intelectual. Não é um livro para você ler e saber e entender e dizer: nossa, que lindo isso, que maravilhoso, que ideias geniais, que conceitos, uau, né? Explodiu minha cabeça. Não. É para isso também, mas não é só para isso. A Bíblia é um livro para transformar a nossa vida, para impactar os nossos hábitos, os nossos pensamentos, a nossa rotina, tá? As nossas atitudes, os nossos valores. A Bíblia é um livro com ensinamentos para transformar aquilo que nós somos. Tá? Então eu entendi, eu achei maravilhoso, beleza. Mas como que eu trago, como que eu aplico, como que eu posso experimentar isso na minha vida? De quais maneiras eu faço isso? Eu tenho aqui basicamente 3 dicas, tá? Primeira, se eu leio um mandamento de Deus, por exemplo, né? Não cobiçarás. Se eu leio um ensinamento de Jesus Cristo, né? Se o teu irmão pecar contra ti, vai até ele. Né? Se eu leio um ensinamento de dos apóstolos, não é? Procurar e crescer na graça e no conhecimento de Deus. Se eu leio algo assim, a pergunta é bem simples a aplicação, não é? A pergunta é: eu estou fazendo isso ou não? Né? Eu estou honrando esse mandamento, esse ensinamento, essa doutrina, ou eu estou negligenciando isso na minha vida? Tá bem? De que maneira esse mandamento tem sido importante para mim? Eu tenho sido indiferente a ele? Ou não? Tá bem? Até que ponto eu tenho sido resistente a fazer isso? Deus fala para Josué: medite na lei dia e noite. Eu tenho feito isso? Isso importa para mim? Até que ponto eu sou resistente a fazer isso ou não, tá? Então a aplicação é essa, tá? Então eu vou fazer isso? Beleza, tá? Então vou fazer. Não tenho feito? Por que não estou fazendo? Tá? Então a aplicação passa por aí. Em segundo lugar,
Se eu leio um relato histórico, por exemplo, de um personagem sendo obediente a Deus ou sendo rebelde a Deus, né? De Josué obedecendo a Deus ou de Acã desobedecendo a Deus, a pergunta que eu faço é: o que eu posso aprender com esses caras? Tá? De que maneira eu tenho me tornado semelhante a Josué ou de que maneira eu tenho me tornado semelhante a Acã? E essa pergunta eu faço para qualquer personagem, tá? O que Josué me ensina? O que Acã me ensina? O que Abraão me ensina? O que Davi me ensina? O que Batseba me ensina? O que Joabe me ensina? O que eu posso fazer hoje para ser parecido com Josué? O que eu posso não fazer? O que eu posso deixar de fazer? O que eu posso fazer para não ser parecido com Acã? É muito fácil eu ler e saber que Saul, o primeiro rei de Israel, foi um idiota que perdeu as bênçãos de Deus. É muito fácil eu ler Sansão, a história de Sansão, e falar: nossa, como esse cara desperdiçou a bênção de Deus. Tá bem, mas você tem certeza que não tem sido parecido com Sansão? Você tem certeza que não tem tomado atitudes similares às de Sansão? O que você está fazendo para não trilhar o mesmo caminho de Sansão? Essa é a aplicação. Legal? Aí, o segundo passo, né, aqui está na terceira questão, né, mas eu fazendo essa reflexão, o passo seguinte é: após identificar algo que eu devo fazer ou deixar de fazer, eu preciso pensar então em pensar isso de uma forma prática, de uma forma efetiva. Por exemplo, eu li o texto com Deus lá, mandando Josué meditar na lei dia e noite. Né? Josué capítulo 1. Medite nessa lei dia e noite e cuida de fazer tudo que está escrito nela. Li e entendi o que Deus estava mandando Josué fazer. Beleza? Entendi também que isso também se aplica a mim. A lei de Deus é importante para Josué e é também importante para mim. Entendi que eu tenho sido negligente na observância, no meditar, no estudar a palavra de Deus. E chego à conclusão que eu preciso fazer isso, que eu preciso também obedecer a mesma ordem que Josué obedeceu. Então, eu resolvo gastar tempo, eu resolvo que eu vou gastar um tempo diário estudando a palavra de Deus. Tá? Isso é aplicar, tá? Entendi isso. Oh, é muito importante, beleza, tá? Mas como que eu aplico isso? Eu aplico o quê? A partir de hoje, eu vou gastar 1 hora lendo a minha Bíblia. Beleza? Em que momento em que horário? Ah, eu vou acordar mais cedo. Eu acordo normalmente às 8 da manhã, vou passar a acordar às 7. Eu vou passar de 7 às 8 estudando a Bíblia. Ou à tarde, ou depois do almoço, ou à noite, ou quando eu chego do trabalho, ou antes de eu ir para a escola. Em algum momento, eu separo o momento, deixo isso específico e vou fazer. E começo a fazer e passo a fazer diariamente. Isso é aplicar. Tá? Eu coloquei um lembrete aqui que eu quero ler. Lembre-se que aplicar a palavra de Deus em nossas vidas refere-se sempre a algo prático. Aplicar a Bíblia nunca se trata de entender, de sentir, de resolver ou de pensar alguma coisa. A aplicação não tem a ver com sentimento, com pensamento, com entendimento. Não tem a ver nem mesmo com resolução. Aplicar é aquilo que eu faço, tá? Eu li a palavra de Deus, vou aplicar na minha vida. Então, o que eu vou fazer? Tá? Isso é aplicar. Legal? Então, repassando aqui, quais são as nossas 6 perguntas para fazermos toda vez que lermos a Bíblia, toda vez que você ler a Bíblia? Primeira pergunta: que tipo de texto eu estou lendo? Ele é profético? Ele é poético? Ele é histórico? Que tipo de texto que eu estou lendo? Segunda pergunta: eu sei o significado de todas as palavras do texto? Terceira pergunta: eu consegui compreender a mensagem que esse texto, que essa frase está transmitindo?
tá? Quarta pergunta, há alguma figura de linguagem nesse texto? Quinta pergunta, o que Jesus ou os apóstolos dizem a respeito disso que eu estou lendo? E sexta pergunta, de quais maneiras eu posso aplicar isso na minha vida? 6 perguntinhas, tá bem? Coloca isso, faz um roteiro, anota aí do lado da sua Bíblia e exercite isso todas as vezes que você lê a sua Bíblia. Legal? Que Deus te abençoe. Paramos por aqui. Até mais. Tchau, tchau.